Controladoria Geral, o ministro Wagner, a Advocacia Geral da União, o ministro André e, logicamente, o ministro Nelson, né? Estamos aqui para trazermos novas informações e também esclarecermos algumas perguntas dos senhores que possam vir a acontecer. Então, como informação, hoje estão sendo repatriados 201 brasileiros do Paraguai via Ponta Porã. Amanhã serão mais 180 também do Paraguai. Como nós já falamos, não pretendemos deixar ninguém para trás. O governo brasileiro disponibilizou ontem uma linha de crédito emergencial de mais de 3 bilhões para o Nordeste, com juro a 2,5%, destinado a pequenos empreendedores. O projeto Arrecadação Solidária já chegou a R$212 mil. Foram mais de 3.700 doações. Este valor beneficiará os mais afetados por essa crise, né? E eu solicito aos senhores que, para acessar, entrem no site patriavoluntaria.org. O Programa Emergencial de Preservação de Empregos, de Renda e Emprego, criado para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia, já foi responsável pela preservação de mais de 2,5 milhões de empregos no país. Eu passaria a palavra agora ao ministro da CGU, Wagner do Rosário. Bem, boa tarde a todos. Que rapidamente colocar as ações que estão sob competência da Controladoria Geral da União. Bem, o início dos nossos trabalhos, como a pasta tem uma atuação voltada para a transparência das informações, controle dos gastos públicos, combate à corrupção e prevenção da corrupção, nós iniciamos numa tocada bem preventiva, buscando trabalhar principalmente as contratações do governo federal, as contratações feitas no âmbito principalmente do Ministério da Saúde, tentando identificar riscos, auxiliando os processos que estavam em andamento, e com isso conseguimos mitigar muitos problemas a partir de uma análise prévia desses processos licitatórios. Ultrapassada essa fase com a transferência dos recursos para os estados e municípios, nós iniciamos a mudar um pouco o acompanhamento, visto que esse nós não temos como atuar preventivamente nas licitações, mas em termos de acompanhamento de como que essas licitações, como é que esses processos estavam ocorrendo, né? E aí, nos últimos dias, nós começamos a ter uma mudança no perfil do canal de denúncias que nós montamos para o caso. Enquanto nós já tivemos 2.200 denúncias no canal criado específico, a aba específica de coronavírus desde que iniciou esse processo, porém, até hoje, somente 170 denúncias eram relativas a fraudes em contratações. Porém, que das 170, 115 ocorreram nos últimos 2 dias. É justamente o período em que o dinheiro começou a chegar na ponta, as aquisições iniciaram e aí iniciam-se as denúncias. Então, a partir de agora, a gente está mudando um pouco o foco, já partindo para uma atuação de acompanhamento mais forte desses recursos. Se verificarmos, deflagramos hoje com a Polícia Federal a primeira operação na Paraíba, a Operação Alquimia, vai ser a primeira de algumas que já estão planejadas de combate à corrupção. Infelizmente, nós temos casos de corrupção na aplicação desses recursos. Então, estamos bem atentos a cada utilização do recurso público e espero que, não falo que são gestores, são corruptos, que os corruptos que estejam a posto abram o olho, porque nós vamos ter uma atuação implacável, principalmente nessa parceria Controladoria Geral da União, Polícia Federal. Continuamos com o nosso processo de abertura máximo de dados, estamos com os dados todos abertos, dados de compras, das aquisições, o Ministério da Saúde vem abrindo todas as suas contratações, de tal forma que a gente deixe claro para a sociedade a aplicação do recurso público. Eu solicito que no âmbito dos estados e municípios sejam repetidas essas boas práticas que estão sendo aplicadas no governo federal para que a gente possa fazer com que esse recurso, que ele é limitado, ele chegue à ponta, chegue realmente a quem precisa, que é o cidadão pagador de impostos. Então, minhas palavras são nesse ponto aí, General. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores.
Prazer estar novamente conversando com vocês, com a sociedade brasileira, a fim de expor um pouco o que a Advocacia Geral da União tem feito nesses últimos dias em relação à questão que envolve a crise do coronavírus. Em linhas gerais, nos processos judiciais, a Advocacia Geral da União tem defendido sete pontos fundamentais que eu queria enumerar com os senhores. Em primeiro lugar, seguindo as orientações técnicas já emitidas em vários boletins epidemiológicos pelo Ministério da Saúde, a necessidade do comprometimento de toda a sociedade na prevenção e nas medidas de combate à crise do Covid, tanto nos aspectos de saúde, de disseminação, de aplicação de medidas farmacológicas ou não farmacológicas relacionadas à crise, e também naquilo que envolve a esfera dos direitos e garantias individuais. Então, um comprometimento com todos, lembrando que a crise envolve toda a sociedade e a solução passa pelo envolvimento de toda a sociedade, não só pelas ações de governo. Em segundo lugar, tem defendido a necessidade da solidariedade e do respeito mútuo entre todos os agentes envolvidos na solução da crise, o que logicamente passa pelas autoridades públicas, como também pela sociedade como um todo. Em terceiro lugar, a consciência de que é uma crise de Estado, não é uma crise que envolve apenas a saúde. A AGU tem defendido que se trata de uma crise de natureza transdisciplinar, que envolve saúde, mas com impactos em várias áreas, como desenvolvimento social, desenvolvimento humano, emprego, atividade econômica, infraestrutura, comércio interno e exterior, inclusive por conta da necessidade de importação de diversos equipamentos necessários ao combate do coronavírus. Ou seja, é uma crise que tem um eixo central na saúde, mas tanto o seu impacto como a sua solução passa por vários ramos científicos, vários ramos da ciência humana e biológica. E, nesse sentido, nós precisamos ter uma análise mais complexa de todos esses aspectos para bem diagnosticar o problema, que envolve uma série de impactos na sociedade, e a solução também, que demanda uma série de análises e medidas transdisciplinares. Eu utilizo isso com o exemplo da corrupção. A corrupção é um problema social, é um problema jurídico, é um problema com consequências econômicas, com consequências governamentais, com consequências sociais, afeta a saúde, afeta a educação. Então, não se combate a corrupção com apenas a medida de uma natureza ou medidas legais, mas com medidas educacionais, com medidas governamentais, com medidas estruturantes na área econômica. E a mesma solução para problemas complexos como a corrupção é necessária para problemas complexos como esse que nós estamos vivendo hoje. Em quinto lugar, a necessidade de uma atuação harmônica e cooperativa entre todos os entes federados. Essa foi uma linha muito acentuada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e, de fato, por se tratar de uma crise complexa, é necessária essa harmonia entre todos os entes. Isso envolve a busca de uma análise e de soluções técnicas e de uma redução de um discurso, de qualquer que seja o ator, mais politizado. Então, nós precisamos focar numa discussão a mais técnica possível e de forma a respeitar também as opiniões científicas divergentes para que nós sejamos capazes de encontrar a melhor solução para cada situação vivenciada. E, em sétimo lugar, que essas medidas técnicas, elas sejam adotadas com razoabilidade, ou seja, sem abusos
ou cerceamentos excessivos na liberdade do cidadão e sem um punitivismo injustificado. Dentro desse espectro, nós temos algumas medidas concretas que foram adotadas. Em primeiro lugar, nós ontem reiteramos um pedido de um recurso feito há cerca de 10 dias atrás, na ADPF 672, que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sobre a importância do respeito às normas e orientações gerais editadas pelo Ministério da Saúde, e que, na medida das suas especificidades e realidades pontuais, estados e municípios pudessem trabalhar dentro da margem delineada tecnicamente pelo Ministério da Saúde. Esse pedido envolve também uma reiteração de análise sobre o aspecto de algumas prisões que, na nossa concepção, têm sido arbitrárias e abusivas, até porque não respeitam essas orientações gerais já editadas pelo próprio Ministério da Saúde, no tocante às medidas de distanciamento social. Exemplo concreto, medidas nas praias, por exemplo. A orientação geral do Ministério da Saúde é para que se evitem aglomerações, o que não significa que uma pessoa individualmente possa praticar um esporte, como uma natação ou a prática do surf. Por exemplo, em Sydney, essa medida tem sido defendida em Sydney. Então, as próprias autoridades australianas têm incentivado, desde que com critérios onde não haja aglomeração, se possa exercer atividades dessa natureza. Ou seja, você permite atividade física, o que ajuda no contexto geral de saúde, ao mesmo tempo evitando-se as aglomerações que não são adequadas nesse mesmo momento histórico. Da mesma forma, nós, até adiantando uma possível pergunta, ontem o ministro Alexandre de Moraes determinou a intimação da União para prestar esclarecimentos numa ação proposta pelo Partido dos Trabalhadores. A Advocacia Geral da União aguarda a intimação, que pode ter acontecido algumas horas atrás ou está para acontecer, mas uma vez intimado, nós vamos pedir as informações técnicas e, em cima dessas informações, faremos a manifestação correspondente perante o Supremo Tribunal Federal. Duas últimas informações, nós pedimos ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do seu presidente, ministro Dias Toffoli, uma audiência com o novo ministro da Saúde, ministro Nelson, para que ele atualize o andamento das políticas públicas adotadas pelo Ministério em função da crise, junto também aos ministros da Suprema Corte Brasileira. A ideia é manter uma periodicidade também dessas reuniões técnicas, até para que o Supremo Tribunal Federal acompanhe de viva voz o andamento das medidas administrativas que estão sendo adotadas e o curso e evolução da doença e das medidas mitigadoras da crise. E, por último lugar, fruto também de uma reunião hoje entre a Advocacia Geral da União e o Ministério da Saúde, nós vamos procurar auxiliar, na medida do que o Ministério considerar adequado e pertinente, uma melhor sistematização das orientações do próprio Ministério, eventualmente até regulamentando algumas dessas medidas através de portarias, resoluções, ou conforme até a necessidade que viesse apontada pelo Ministério, alguma medida até de caráter legislativo. A grande síntese disso tudo é que, da parte da Advocacia Geral da União, nós estamos inteiramente à disposição do Ministério da Saúde, como governo como um todo, para equacionar, mitigar, prevenir e superar esse momento tão complexo, vivenciado não só pelo Brasil, mas pelo mundo como um todo. Meu muito obrigado e um bom trabalho a todos. Muito obrigado, ministro André. Eu queria fazer uma correção.
na questão da preservação dos empregos, eu falei 2 milhões e meio, são 3 milhões e meio de empregos que foram preservados no programa emergencial de preservação de renda e emprego. São 3 milhões e meio e não 2 milhões e meio, como eu tinha falado. Ministro Nelson. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim fazer mais uma atualização do que aconteceu de ontem para hoje, em relação àquelas iniciativas que a gente tinha comentado. Em relação à parte do diagnóstico, a gente sentou hoje com a OPAS para receber 10 milhões de testes. E agora o general Eduardo está trabalhando toda a logística disso, não é uma coisa simples, porque você não tem lugar para receber tudo, tem toda uma refrigeração específica. Você tem a chegada dos testes e a distribuição para os diferentes estados, isso já está acontecendo agora. Inclusive, a gente vai também estar vendo alguns estados com necessidade mais urgente para tentar trabalhar isso de hoje para amanhã. Outra coisa importante, já na parte do cuidado, do tratamento, a gente hoje habilitou 1.134 leitos de UTI pelo Brasil, nos mais diferentes estados, e a União isso vai representar um investimento no cuidado de 163 milhões ao longo de 90 dias, né? A gente também embarcou hoje para Manaus profissionais da Força Nacional do SUS, para reforçar lá o combate do coronavírus, né? E em relação aos números sobre casos novos e óbitos, a gente teve um aumento nos óbitos que foi acima do que vinha acontecendo anteriormente, de 407. A gente não sabe se isso aí representa um esforço de fechar os diagnósticos, ou se isso aí vai representar uma linha de tendência de aumento. Como eu falei ontem, a gente avalia todo dia o que está acontecendo até hoje, até ontem, até hoje à tarde, e a partir dos dados novos a gente define as próximas ações, né? Então, essencialmente, hoje, o que eu tinha para dizer para vocês era isso, só para a gente poder mostrar, a gente realmente está fazendo. O foco agora é a gente ter ações, né? E a gente está focado em fazer com que isso aconteça da forma mais eficiente e rápida possível. Obrigado, gente. Abriremos para as perguntas. Primeira pergunta, Victor Bogodian, Globo News. Boa tarde, ministros. Primeira pergunta para o ministro da Saúde, ministro Nelson. O senhor disse que ainda não se sabe se esse aumento expressivo aí do número de mortes diz respeito àquele esforço para zerar a fila de testes. Quando que a gente vai ficar sabendo, afinal, se foi ou não, ou se está tendo uma tendência de alta diária do número de mortes e de casos? E uma pergunta para o ministro da CGU, ministro Wagner. Essa decisão de suspender a antecipação do pagamento da segunda parcela do benefício do auxílio emergência faz parte desse esforço da CGU para evitar o mau uso dos recursos nesse momento de mais flexibilização da liberação de recursos em função da situação da pandemia do Covid? Obrigado. Na prática, o que você tem que fazer é acompanhar dia a dia. Se for uma linha de tendência de aumento, os números dos próximos dias vão aumentar cada vez mais. E aí a gente vai saber que isso não é um esforço pontual, mas que isso é uma tendência. Por isso que eu comentei ontem também que as expectativas, os modelos, as previsões, eles têm que ser feitos usando os dados mais recentes, porque é quando você analisa aquilo e tenta projetar para um espaço curto, de uns 14 dias. Porque esse espaço mais curto, a tua chance de acertar o número que vai evoluir e definir as necessidades é muito mais preciso. Então, essencialmente, o que a gente vai ter que fazer é ver os próximos 2 dias o que vai acontecer. Com isso, a gente vai ter uma ideia, um fato do que está acontecendo e vai tomar as ações necessárias. Bem, sobre a antecipação do pagamento,
do benefício de R$600, o governo ele vem trabalhando de forma bastante preocupada com a situação da população, de tal forma a fornecer a melhor qualidade de vida para essas pessoas que estão necessitando desses recursos. Então, verificou-se uma possibilidade de um adiantamento por uma parcela de pessoas que fazem jus ao benefício. A nossa preocupação quando vimos isso é que nós temos 98,2 bilhões para pagamento desses benefícios em 3 parcelas de R$600. A nossa verificação até o dia 20 de abril era que até esse dia já havia sido transferido para a Caixa 31 bilhões de reais, que se aproxima muito de 1/3 do valor. E pelos nossos cálculos ainda tinham muitos casos a serem analisados. Como era uma estimativa de valor com base no cadastro único, e a quantidade de pessoas que estão solicitando, elas são maiores do que, pelo menos aparenta ser maior do que a expectativa inicialmente feita, ou o planejamento inicialmente feito, o que nós alertamos era que não realizássemos um pagamento de uma segunda parcela antes de se verificar que o pagamento da primeira foi praticamente encerrado, ou pelo menos tem-se uma estimativa do número total de pessoas e o quanto que eu necessitaria de incremento na quantidade de recursos orçamentários para cobrir esses valores. Então, eu imagino que 98 bilhões ia dar perto de 33 bilhões por mês, mas se esse valor subir para 40, eu já não preciso mais de 98, eu preciso de 120 bilhões. E eu preciso ver se eu tenho recursos suficientes para essa atividade. Então, a nossa medida não é em relação à corrupção, é uma medida em relação à preocupação orçamentária, né? Então a gente preferiu ter essa cautela. O governo está correndo para tentar equacionar isso aí, mas vamos lembrar bem que não era um descumprimento a gente ia adiantar o pagamento. O que a gente teve foi um cuidado adicional que a CGU fez ao Ministério da Cidadania, mas já estamos lá trabalhando conjuntamente com Dataprev, Caixa e Ministério da Cidadania para que a gente possa dar uma solução rápida a esse problema. Uma coisa que eu esqueci de falar, alguém comentou que houve um questionamento sobre a reunião do CFM hoje com a gente, se era sobre a cloroquina. E era. O CFM não foi uma discussão, o CFM veio trazer um posicionamento da instituição. E, essencialmente, o que ficou é que fica a critério do médico, seja no hospital ou mesmo em nível ambulatorial, que é um pouco diferente do que a gente tem como pelo Ministério da Saúde, que é o uso do paciente hospitalizado, grave ou crítico. É importante deixar claro que você permitir o uso a critério do médico não representa uma recomendação do Ministério da Saúde. A recomendação vai acontecer, seja com a hidroxicloroquina, seja com qualquer outro medicamento, o dia que a gente tiver uma evidência científica clara de que o medicamento funciona. Tá? Então, isso é importante falar para deixar claro que não é uma recomendação nossa, é uma autorização. Recomendação depende de estudo científico sólido. Próxima pergunta, Fábio Murakawa, Valor Econômico. Ministro Braga Neto, boa tarde. Bom, ministro, o senhor teve agora há pouco uma teleconferência, né, com cerca de 40 empresários, liderados ali pelo Paulo Scaff. Eu gostaria de saber o que foi discutido, se eles trouxeram alguma demanda ou algum quadro para o senhor, né, e, enfim, se o governo deu algum posicionamento para eles, foi só ouvir. E também queria saber do senhor se, de fato, existe um dilema entre uma ala militar do governo, que é mais com tendência mais desenvolvimentista, e uma ala, o ministro Paulo Guedes, né, mais preocupado aí com a contenção de gastos, tal. Se esse dilema está posto no momento, se vocês estão discutindo aí de que maneira sair da crise do Covid, se é gastando mais, como é que está essa discussão? Olha, eu realmente agradeço a sua pergunta, tá?
porque eu acredito que houve uma má interpretação, um desvirtuamento do que foi mostrado ontem aqui. E aí eu vou depois chegar na reunião com o Paulo Scaff. O que aconteceu com aquele plano que nós mostramos ontem, o Pró-Brasil, aquilo ali surgiu do seguinte: os ministros, a função da Casa Civil é coordenar, né, a ação dos ministérios, para que nós possamos ter aquela sinergia que eu falo, não ficar cada um puxando para um lado e buscando, brigando pelo seu recurso. Tem que ter uma priorização, tá? Como não tem recurso para tudo, tem que priorizar. Quando o primeiro-ministro me procurou, apresentou um plano. O segundo-ministro me procurou, apresentou um plano. Antes do terceiro vir, nós resolvemos reúne todos os ministérios, inclusive o Ministério da Economia, tá? Vamos alinhar todos os planos, vamos ver o que o pessoal quer, o que é comparar necessidade com possibilidade, tá ok? Então reúne todo mundo, ninguém falou em estourar planejamento já estipulado pelo Ministério da Economia, não se falou em recurso. Vamos ver primeiro quais são as ideias. Eu dei um prazo, nós demos um prazo, fizemos um prazo, um trabalho conjunto da minha equipe toda lá na Casa Civil, com outros ministérios, né? E se você observar aquele que eu mostrei ontem, embaixo, perpassando todos os ministérios, todas as ações, você tinha a parte econômica, que é quem vai dizer da possibilidade ou não. Tem investimento público, tem investimento privado, tem de tudo, tá? Dependendo da capacidade do Ministério Econômico. Ninguém falou em estourar teto de gastos, não se falou em recurso, se falou em juntar os planejamentos e coordenar esses planejamentos, tá? Então, isso aí mata uma parte da sua pergunta com relação ao Ministério da Economia. Não tem nenhum desacordo, porque nada foi falado de economia, foi falado em reunir-se os planos. Exatamente com o pessoal da Fiesp que nos procurou, foi justamente para esclarecer isso, colocar isso bem claro para eles, e eles se colocaram à disposição, tá, do governo para auxiliar também com ideias, com propostas que serão estudadas e dentro de 2 meses, aí sim, nós vamos ter um fechamento de tudo isso, com participação de todos, coordenado pela Casa Civil. Tá ok? A conversa foi exatamente sobre os planos. Eles me perguntaram, as perguntas dele foram todas sobre o plano, sobre essa questão econômica, sobre como é que vinha o dinheiro, etc, etc. Eu falei, isso aí, a primeira reunião dos ministérios está ocorrendo agora na sala 95 ou 97? 97, com a participação de todos os ministérios lá, inclusive da economia. Tá bom? Ministro, só uma complementação importante. O que nós temos hoje, e a gente fala do plano, mas nós temos hoje um esboço do plano que estará pronto ao término de uma consultoria que vai levantar todos os dados. Então, assim, o pessoal já está passando um pouco a carroça na frente dos bois, porque ao término dessa situação nós vamos ter uma necessidade de investimento que poderá vir do público ou do privado, conforme as disponibilidades existentes. A finalidade daquilo ali foi simplesmente para mostrar que o governo está se planejando para já agora, durante a crise, para o pós-crise, tá? Está coordenando uma ação coordenada. Essa foi a intenção. Próxima pergunta, Caio Espeixoto, Poder 360. Boa tarde. Eu queria fazer a pergunta para o ministro Taixe, que é o seguinte: o Ministério está preparando, junto com o IBOP, a Universidade de Pelotas, aquela pesquisa de 100 mil testes. Acredito que isso não foi uma coisa que foi depois do senhor chegar, mas eu queria saber como o senhor está enxergando esse esforço, o que o senhor vê de principal potencialidade nele, o que é... Eu te confesso que eu ainda não conversei com os pesquisadores, tá? Mas o foco vai ser o seguinte: quem está sendo testado, qual o teste que está sendo feito. Isso vai dar várias informações importantes para a gente.
Primeiro, se você faz o teste em pessoas sem sintoma, você começa a entender qual é a incidência da doença na população como um todo. Isso é importante porque você vai poder fazer projeções de mortalidade da doença. Porque quando você foca só no doente mais grave, no doente que está no hospital, essa população é uma população muito mais grave. E o número de pessoas é 15%, 20% talvez daquele número, né? Se for na terapia intensiva, 5%. Então, esse denominador é muito menor, então te dá a sensação de que a mortalidade é maior. Esse estudo ele vai permitir que a gente entenda o que é a doença no Brasil, dependendo da população testada e do tipo de teste feito. Eu me comprometo a falar isso para vocês numa próxima vez, porque ontem eu ia ter reunião com o pessoal do projeto, acabou que não deu tempo, mas é um dos pontos que a gente vai usar para avaliar a doença é esse estudo, inclusive se ele vai ficar restrito a Pelotas, se ele vai para outros lugares, o quanto ele vai poder mapear o Brasil. Mas essa eu vou ficar te devendo, essa eu não tenho agora. Última pergunta, Gustavo Garcia, G1. Boa tarde, ministros. Ministro Braga Neto, o ministro Sérgio Moro ele vai permanecer no governo? E, ministro Taishi, pelo que foi divulgado hoje, mais de 400 mortes nas últimas 24 horas, o senhor defende o isolamento social amplo ou não? A pergunta sua é por causa dessas notícias que estão correndo. Vou te responder simplesmente o seguinte: a assessoria do ministro Moro já desmentiu a saída dele agora do governo, tá? Já está publicado essa informação. Eu vou talvez explicar um pouco melhor o que eu falei ontem. Quando eu digo para você que a gente vai ter que mapear no dia a dia e vai ter critérios, estratégias de saída, isso não quer dizer, primeiro, que a gente vai voltar, vai sair amanhã e que alguém defenda o isolamento ou não. A gente defende o que é melhor para a sociedade. Se o melhor para a sociedade for o isolamento e tiver que ser o isolamento, é o que vai ser. Se eu puder flexibilizar, dando autonomia para as pessoas, uma vida melhor, e isso não vai influenciar na doença, é o que eu vou fazer. Então não existe uma escolha de isolamento ou não, é o isolamento na hora certa e a saída e a liberação na hora certa, entendeu? É isso que eu estou te falando. A gente tem que definir isso no dia a dia. Essa capacidade de julgar e tomar decisão que vai fazer com que a gente consiga ajudar a sociedade. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Boa noite. Tá aí, você acompanhou com a gente ao vivo, coletiva no Palácio do Planalto, com atualização de informações sobre o enfrentamento ao coronavírus. Continue com a programação da TV Brasil e siga bem informado também pelas nossas redes sociais.